palavra tem sido divulgada de formas bastante equivocadas, no intuito de enganar e de persuadir as pessoas. A gente trazer o contraponto da real mensagem de Cristo é muito importante. Gostaria aqui de saudar o Frei Gilvander, que está de presente ajudando na filmagem também. A página da frente que está divulgando o Mídia Ninja. Está tendo uma live no Mídia Ninja aqui desse debate, então quem puder compartilhar aí, quem não pôde vir, divulgar o evento também. Saudar a presença também da UMES-BH, Associação Metropolitana dos Estudantes Secundaristas. Passar a fala para o Léo agora. Beleza. Então, me apresentando, né? Já fui apresentado aqui, Leonardo Péricles. Eu sou morador de uma ocupação urbana aqui em Belo Horizonte, chamada Eliana Silva. Fui e sou, né, desde 2011 do MLB, Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, que é um movimento que atua em ocupações urbanas. E desde 2014 a gente trabalha num projeto chamado Unidade Popular pelo Socialismo, UP, que é um partido que nós juntamos vários movimentos populares que não se sentiam representados por essa atual política, e estudamos a legislação e vimos que a gente tinha que coletar assinatura, então fomos fazer isso, coletamos 1.200.000 assinaturas sem depender de um centavo de patrão, de banqueiro, de rico, né? Até porque a gente não acredita nessa política que está aí. E foram reconhecidas quase 500 mil de assinaturas nossas pelo TSE. A gente está quase se legalizando, se tornando, né, um partido oficial no Brasil, mas muito na perspectiva de transformar, de utilizar essa institucionalidade para transformar essa política que está aí a partir das periferias, do povo pobre e preto desse Brasil. E entendemos que se não vier daí, dificilmente teremos transformações. E eu queria dedicar um pouquinho da minha fala desenvolvendo um pouco essa situação que a gente avalia hoje. Primeiro dizer que é uma felicidade muito grande compor a mesa com o pastor Ariovaldo, né, com Juliana. Tive o prazer de conhecer o pastor há um tempo atrás, nas trajetórias, inclusive visitando uma ocupação que o MLB tem aqui no centro. E de lá para cá, acho que a gente vem fortalecendo nossos laços, dizer inclusive que somos irmãos e nossas lutas têm importâncias muito semelhantes no lugar onde que a gente está, e travar essa luta política, essa luta da palavra, das ideias, e levar as vias de fato. Eu acho que é um grande desafio que nós temos, e tenho certeza aqui também que estou no meio de muitos irmãos e irmãs que têm propósitos de transformação, e a gente acredita que é possível mudar. E eu acho que o início que eu quero começar a falar é isso aqui: muita gente perdeu a perspectiva, né? E nunca nós podemos perder a perspectiva que as coisas mudam, que é possível modificar essa situação, por mais difícil que elas se aparentam. Quem esperava que em um mês, nós tivemos o último mês de grandes mobilizações no Brasil, quem esperava isso? Dia 15 surpreendeu todo mundo, e milhões de pessoas foram às ruas. Depois isso aconteceu dia 30 de novo, e depois teve uma greve geral que não foi aquilo tudo ainda que a gente quer, mas foi grande no Brasil. E milhões de pessoas, inclusive trabalhadores e trabalhadoras, cruzaram os braços nesse dia, com todos os problemas, porque tem gente que vê de forma depreciativa, mas não foi aquela greve. Gente, nós estamos numa sociedade que o controle é violentíssimo das classes dominantes, dos muitos ricos, sobre os meios de comunicação, de forma tamanha que isso que a gente faz é demais até. Porque se você for olhar, nem isso era para acontecer. Não era para ter essas manifestações, se você for olhar o interesse, né, das classes dominantes. Eles não queriam que acontecesse isso, de forma alguma. Trabalham para que não tenham, trabalham para desmobilizar o povo, para neutralizar o povo, e mesmo assim acontece. Então,
Então veja que tem uma força interessante, potente, no meio desse povo nosso, que precisa ser trabalhada e reunificada, na nossa opinião. Primeiro eu queria ocupar um pouquinho esse espaço religioso, citando, com a licença aqui do pastor e dos demais que aqui se encontram, citando que o seguinte: o Bolsonaro usou de forma absurda uma passagem bíblica para ser eleito, né? João 8,32, e conhecereis a verdade, né? E a verdade vos libertará. Ele foi eleito em cima de uma das máximas que ele usou, foi essa. E vamos lembrar que foi eleito já naquele período por 89 milhões de pessoas, não votaram nele, é importante lembrar disso, ele não foi eleito pela maioria, e foi eleito para fazer a mentira, para governar em cima da mentira. E nós, companheiros e companheiras militantes, cristãos, aqueles que defendem um mundo novo, esse céu que muito bem falou aqui o pastor Eovaldo, nós temos uma missão histórica, que é desmascarar esse mentiroso. Ele não pode usar uma máxima tão importante que um libertador da humanidade usou, como foi Jesus, e ficar por isso mesmo, e falar esse tanto de mentira, defender a morte, porque quem defende tortura está defendendo totalmente o contrário do que o mestre disse, não é? Jesus Cristo foi torturado. Tá. Inclusive morreu torturado, né? E é muito importante que a gente resgate. Isso foi falado muito nos meios, nos círculos de esquerda, mas nós precisamos levar isso para o povão, para entender que é um absurdo isso, que não se pode fazer uma coisa dessa, brincar com uma coisa tão séria como o Bolsonaro fez. Inclusive trabalhando para fazer uma reforma da Previdência que vai impedir a maioria de se aposentar, né? Defendendo uma mentira, porque os fascistas, eles têm algumas táticas interessantes, que eles se apropriam de pedaços do discurso da esquerda que tem peso no meio do povo. Não vamos nos enganar, o discurso de esquerda é o contrário do que eles falam, ele tem muito peso no meio do povo, tanto que eles pegam pedaços, frações desse discurso, e dizem que a reforma da Previdência é para combater privilégio. Estão vendo isso, estão dizendo isso permanentemente, dizendo isso. Mas na prática, ela é um saque, é entregar um sistema bastante interessante, de seguridade inclusive, entregar na mão dos banqueiros. Isso é um projeto principal, fazer as pessoas viver menos, porque se elas vão trabalhar tanto, elas vão viver menos para a vida mesmo, para os seus irmãos, para a sua família, e vão se submeter mais tempo ainda da sua vida para trabalhar e enriquecer os patrões. Ou não é isso? Isso que é o projeto, a reforma trabalhista. E vamos lembrar, e não é muito difícil desmascarar as mentiras. O discurso da reforma trabalhista é que ia aumentar emprego no Brasil. Não sei se todo mundo se lembra, mas o discurso do Temer era esse: vai aumentar o emprego no Brasil. O que aconteceu com a reforma trabalhista? E os dois projetos, reforma da Previdência e reforma trabalhista, são projetos para as pessoas viver menos, porque elas trabalham muito mais. É aumentar a jornada de trabalho em vez de diminuir. Isso eu acho que é um absurdo. A outra questão, o capitalismo hoje se desenvolve, e concordo plenamente com o que o pastor falou, e aí eu queria acrescentar, contra a máxima de amar o próximo como a ti mesmo. E eu queria também desenvolver um pouquinho isso, porque é o seguinte, o que é isso hoje? Vamos pensar na consequência do que significa essas palavras no dia atual. Porque eu acho que se deturpa, se afasta essa ideia do amor, que eu acho que Jesus defendeu, ela está totalmente desassociada com a necessidade real material das pessoas hoje. Porque como eu posso dizer que amo o próximo como a ti mesmo, se meu próximo passa fome, está desempregado, não tem onde morar, e o que eu tenho a ver com isso? Eu acho que isso é uma questão de fundo. Se eu quero levar até as últimas consequências isso que Jesus disse, eu acho que cabe a gente, inclusive, lutar pelo meu próximo. É necessário que eu faça isso, que eu me movimente. Se eu percebo, inclusive, que a gente está numa sociedade desigual, que tem gente, inclusive, que acumula muita riqueza e com essa faz com que as pessoas não tenham direitos, então
tem alguma coisa que eu tenho que fazer para modificar isso. Eu não posso aceitar isso. E eu acho que pode ser um discurso que muitos que estão aqui já têm clareza. Mas como dizer isso para o nosso povo? Né? Porque o discurso, e não é só da igreja evangélica, majoritariamente das igrejas, seja lá quais forem as religiões, é de que esse amor é totalmente distanciado, desassociado da questão social. Como é que pode isso? Eu não consigo conceber. Não consigo conceber essa possibilidade de desassociar uma coisa da outra. E aí, outra questão, o futuro. Eu acho que a gente está num momento também que sempre a gente precisa pensar o futuro. Quando eu falei a questão de perspectiva, eu acho que está também pensar como que vai ser as coisas. Então vamos pegar hoje o capitalismo, 1% da população, pela primeira vez, desde 2015, é mais rica que os outros 99% da população. O sistema que faz isso, que permite esse grau de acumulação, ele tem uma coisa muito errada nele. Já começa por aí. Uma crise econômica extremamente profunda, que ela leva a níveis de concentração de riqueza muito próximos do que a gente viveu um pouquinho antes da Primeira Guerra Mundial. E toda vez na história que há grandes níveis de concentração de riqueza, ela acaba sendo desconcentrada. Mas sabe como que ela é desconcentrada? Com um negócio chamado guerra. E para quem acha que isso é distante, os Estados Unidos tentou agora, recente, muito há dias, aí, há 15, 20 dias atrás, né, há um mês e pouco atrás, tentou desenvolver uma guerra aqui do nosso lado, na Venezuela. Uma invasão de um país aqui com um discurso que é antidemocrático e tal, mas no final das contas é a maior reserva de petróleo do planeta. Esse é o objetivo central dos Estados Unidos ali. E é desenvolver uma guerra aqui do nosso lado, inclusive que vive uma guerra civil extremamente motivada, inclusive, por esse país, os Estados Unidos. Então, não está muito longe da gente, mas o nível... Nunca as potências capitalistas gastaram tanto dinheiro com armamento, com militarização do que hoje. Nunca na história, nem na Segunda Guerra Mundial, proporcionalmente se gastou tanto com arma. E para que eles estão fazendo isso? Porque os Estados Unidos, a China, né? Todas as grandes potências vêm se armando, mais ainda. Para onde vai? E lembrar o seguinte, se a gente tiver uma Terceira Guerra Mundial... Inclusive, ela vai ser também nuclear, né? Então, o Einstein mesmo falava, eu não sei muito bem quando vai ser a terceira, e como vai ser a terceira, mas a Quarta Guerra Mundial vai ser a pau e pedra, porque imagino que vai ser uma terceira guerra. E isso, o capitalismo está nos levando, né? Eu acho que isso é uma reflexão de fundo que a humanidade precisa fazer, o setor progressista da humanidade precisa ver. Tem um risco eminente de uma catástrofe social. É isso, e essa catástrofe ela está acontecendo, porque o que a gente vive no nosso dia a dia? Eu queria também citar a questão do fascismo, porque eu sou de movimento social tem 20 anos, e quando eu entrei no movimento, lá no movimento estudantil e tudo, eu lembro que as primeiras formações que a gente teve falava desse negócio, porque falava de marxismo e falava desse negócio de fascismo. Aí eu ouvi esse negócio e aí eu comecei a falar essas coisas. Eu ia passar numa sala de aula, eu falava isso e eu lembro que tinha gente que ria. Falava, fascismo, que isso? Século XXI, você é maluco falar um negócio desse? Acabou, isso é coisa lá do passado. Vejam o que está acontecendo no mundo. Isso não é um fenômeno só daqui não, no mundo. No mundo. Então eu acho que isso também é uma questão de fundo. Por quê? Primeiro, no discurso moral se utiliza de um certo conservadorismo das pessoas para poder defender coisas absurdas e vai naturalizando isso. Isso é uma tática do fascismo. E aí se naturaliza tortura, perseguições, prisão, assassinatos. A gente está vivendo isso. Nós estamos vivendo isso. Inclusive eu queria lembrar que Hitler, Mussolini, Médici, que foi esse fascista, que foi presidente do Brasil, ditador, presidente do Brasil, que o presidente atual da República gosta de ficar exaltando ele, que inclusive assassinou pastores, também é importante lembrar isso,
mas Médici, Pinochet, todos se diziam religiosos e cristãos, inclusive. Todos eles. Iam à missa, iam aos cultos, todos esses aqui. É importante lembrar disso. E os discursos fascistas do momento atual, no caso da Marielle, mas ela é de esquerda. Sim, e aí? Né? Os discursos fascistas com o nosso povo preto e pobre das periferias, nossa juventude, sentou bala a polícia, mas ela é traficante. É isso mesmo? Isso é fascismo. E não é de hoje que isso acontece, não. Não é de hoje, já tem um tempo que isso está se desenvolvendo. Né? O caso do músico, Evaldo, que 257 tiros que o exército aplicou. Você vê na opinião pública, às vezes dá mais repercussão a cadela que morreu na porta do supermercado do que o preto que foi assassinado ali na periferia. Nós temos um desafio de combater isso. E por que isso acontece? Porque também a gente vive um momento de acumulação do capitalismo, que lembrando que quando eles não conseguem mais impor através da democracia, então vai na tora. Desculpa o termo aqui, mas vai assim. Né? Lembrar, ditaduras são implantadas também para aumentar a exploração sobre a classe trabalhadora. Porque uma reforma da Previdência não é fácil aprovar, veja aí. Tem resistência, o povo não aceita também. E aí, como é que eles vão implementar esse projeto todo do Bolsonaro se não for reprimindo? Então isso é uma coisa que a gente precisa refletir. Sobre isso também, o ambiente que vem se gestando para poder implantar o fascismo, a situação das periferias. Queria dizer porque eu vivo na periferia desde que eu nasci, mas veja a situação no país todo. Entra governo, sai governo e mais ou menos a situação da periferia é a mesma. Já pararam para reparar isso? Inclusive, a sensação das pessoas que estão na periferia é que realmente não mudou tanto. Que é isso, essa situação. O que as pessoas vivem na periferia? Violência extrema, presença do Estado, a PM. Geralmente é isso, aí não é a PM, droga, entendeu? É confusão, problema, falta de saúde, de educação precária. É isso, passa governo, acabou a ditadura. Qual foi a diferença mesmo para as periferias? No final das contas mesmo, o que se modificou? De fundo. E esse clima, ele vai propiciando, né, discursos como esses do Bolsonaro, porque lembra que uma parcela foi também da periferia, que foi lá votar. Então a gente precisa observar isso. E por que eu estou falando isso? Porque trata-se de um projeto de esquerda que consiga atuar na periferia. Eu acho que um dos desafios que a UP vem trabalhando é isso. Como a gente resgata esse trabalho na periferia? Eu acho que isso é uma questão importante. E porque houve uma decepção, inclusive se disse que o projeto que foi feito nesse último período era um projeto de esquerda e só existe aquela possibilidade ali, não tem outra possibilidade. E a gente avalia que precisa ir muito mais longe, inclusive no embate às classes dominantes. E aí eu queria falar um pouquinho disso para caminhar para o final da intervenção. Vou falar um palavrão aqui, a tal de luta de classes. Muita gente não gosta desse termo. Mas o que se trata o momento que nós estamos vivendo? Uma guerra que é velada entre os muito ricos e os pobres. Esse é um embate que cada dia se desenvolve no mundo e no nosso Brasil também nós estamos vendo. E para que esse de cima continue acumulando, ele tem que tirar direito do de baixo, não tem meio termo. E para esse de baixo aqui avançar, ele precisa mexer no de cima e isso é um problema permanente. Né? Como é que a gente resolve essa contradição? E aí, e no fundo é os proprietários e os não proprietários. Eu acho que essa também é uma questão de fundo. E aí, o que eu queria chamar a atenção aqui? Primeiro, a questão da religiosidade. Teve no sábado, nós perdemos uma companheira chilena chamada Marta Arnecker. Ela foi uma grande teórica, assim, marxista, e ela vem da igreja, ela vem do processo da teologia da libertação, e ela trouxe muitos ensinamentos para a esquerda, principalmente na América Latina. Aí ela tem uma frase que diz o seguinte: eu sempre disse que existe algo em comum entre o cristianismo e o marxismo, e que o cristianismo te orienta a amar as pessoas, e o marxismo te dá os instrumentos para que esse amor seja realidade, transforme a sociedade para que o amor possa ser real.
eu acho que a gente precisa desenvolver esses encontros entre uma teoria revolucionária, social, popular, e uma teoria revolucionária religiosa. Eu acho que esses encontros a gente precisa trabalhar eles de forma permanente. No Brasil nós precisamos muito disso. Nós temos um histórico aqui muito grande, um peso muito grande das religiões. Então eu acho que trata-se disso. Eu vou falar outro palavrão, socialismo. Esse também geralmente é um palavrão, assim, porque as pessoas olham, associam, inclusive, o que ela viu na televisão, né, falando do demônio do socialismo, e aí a coisa. E eu queria desenvolver isso, porque eu acho que os princípios defendidos por Jesus, ao contrário do que dizem alguns, ele é muito mais próximo do socialismo do que do capitalismo, e eu acho que o pastor Evaldo começou e eu queria tentar desenvolver um pouquinho mais isso, para finalizar. Primeiro, antes de falar do socialismo aqui, eu queria falar do que está acontecendo no mundo também, em especial no coração do capitalismo no mundo, o tal dos Estados Unidos. Não sei se vocês sabiam, mas o político mais popular dos Estados Unidos chama Bernie Sanders. E a propaganda central que ele faz, ele é do Partido Democrata, mas ele está ali, acho que é mais infiltrado. E a propaganda central da campanha dele é o seguinte: nós precisamos implantar o socialismo nos Estados Unidos. Essa é a campanha que ele faz. Inclusive, foram fazer uma pesquisa nos Estados Unidos e perceberam que entre a juventude, a maioria da juventude acha que o socialismo é melhor que o capitalismo. Então eu estou falando dos Estados Unidos, que eles ficam falando daqui, e aí, nossa, nós temos que ser igual aos Estados Unidos. Então eu também acho. Nesse aspecto, eu também acho que nós temos que seguir mais algumas coisas que estão acontecendo nos Estados Unidos. Mas voltando para cá, tem um outro grande teórico, né, chamado Bertolt Brecht, que inclusive é um grande teatrólogo, né, também. Ele tem uma frase que diz o seguinte: ao invés de sermos apenas bons, esforcem-se para criar um estado de coisas que torne possível a bondade. Em vez de ser apenas livres, esforcem-se para criar um estado de coisas que permita que a liberdade sirva a todos. Então, eu acho que é uma reflexão do momento que a gente está. Eu estou falando isso porque, assim, o que seria o socialismo hoje? Eu acho que isso é uma discussão boa. Socializar a riqueza, foi bem falado já que eu ia falar isso, o Valdo falou, Jesus defendeu isso, socializar a riqueza. Então isso não é uma novidade, não. E trata-se hoje, o que seria socializar essa riqueza? Primeiro, a grande propriedade. E aí eu quero entrar nisso da grande propriedade, porque a pequena não muda nada, porque o terror das classes dominantes é o seguinte: dizer que o socialismo quer tomar as propriedades, ele quer tomar a grande, a pequena. Assim, eu gosto, às vezes eu falo uns palavrões, então eu não falei ainda não, mas foda-se a pequena propriedade. Desculpa que eu sou de movimento que faz ocupação, e aí a associação é o seguinte: vocês vão invadir a casa das pessoas. Que invadir? Desculpa outro palavrão, porra nenhuma, eu quero invadir casa de ninguém, porque não vai resolver nada. Eu quero o prédio inteiro abandonado, seu apartamento, não muda nada, eu tenho 300 famílias, eu ocupo seu apartamento, mas vou ficar lá assim. Como eu vou fazer? Não tenho o que fazer, não quero, não vamos ocupar pequena propriedade. O sítiozinho do seu Zé da esquina, não vou ocupar ele, porque não resolve, entendeu? O seu da Dona Maria, não vou fazer, eu quero grande, eu quero a fazenda abandonada, aí sim, eu sem terra, vão lá, eu ocupo porque ela resolve, entendeu? A grande propriedade na cidade, eu não vou comprar o quintal que você tem, eu vou ocupar a propriedade que está abandonada ali, que é terreno não grandão, que todo mundo sabe aqui no seu bairro, que tem, é ele que a gente quer ocupar, porque ele resolve o problema, entendeu? Então a questão do socialismo histórico é essa, nós queremos resolver isso aí, mas claro, os dominantes são muito espertos, então eles vão associar com o pequeno, é grande, tudo igual, tudo é propriedade, tudo é a mesma coisa, e aí o seguinte, a gente é contra a propriedade, não tem a grande, a pequena, não vai mudar nada, entendeu? Outra coisa, nós queremos os meios de produção, quando fala isso também, né, as fábricas, para que é isso? Quem é dono disso aí primeiro? Como que ele ficou dono? Explorando do outro, saqueando, é assim que é. Eu não conheço nenhuma riqueza
Então vamos tentar desenvolver lá o que Jesus falou lá. Eu não conheço nenhuma riqueza que for honesta, não conheço nenhuma. Desafio alguém que me apresente. Alguém que ficou rico honestamente, não conheço. Não ouvi falar, teve que explorar alguém. No final das contas vai ter que submeter o outro à sua dominação. Para você acumular e o outro, você está arrancando dele. Não tem outro jeito, eu não conheço outro jeito. E eu estou falando isso porque as terras para plantar também, o que o povo quer? Também isso, inclusive no campo. E eu falo isso também dos prédios abandonados, das grandes empresas, porque elas servem hoje fundamentalmente para quem, gente? As grandes empresas no Brasil, parece que é um palavrão, quando você fala mexer nos interesses dos grandes, que eles geram emprego. Que emprego que eles geram? Estão tirando emprego. Todos os grandes hoje no Brasil, eles estão investindo em especulação, não é em produção real, não. Eles não empregam mais gente, eles ganham dinheiro em cima de dinheiro só. Entendeu? Então, cada dia se destrói mais emprego em vez de criar. Esse pessoal não tem projeto de transformação nenhuma do Brasil. Então, desculpa aqui que às vezes eu começo a perguntar, fico empolgado. E o seguinte, vou dizer mais. Era possível nosso povo não passar fome. Isso do céu que o Ariovaldo falou, era possível nosso povo comer do bom e do melhor. Todo o nosso povo. E será que isso é só sonho? Será que esse sonho de Jesus, esse céu que Jesus idealizou lá é só sonho? Eu não acredito que isso seja só sonho, não. Isso pode ser realidade. Nós estamos no maior produtor de carne do mundo. O MST fez um levantamento em 2001 que dizia que se pegasse a quantidade de gado, a cabeça de gado, dividisse para o nosso povo, cada brasileiro comeria 2,5 kg de carne por dia. Só tem que ter milhões que passam fome. Tem alguma coisa errada aí. Tem uma coisa errada. Entendeu? Produção de hortaliça, de alimento no geral. Nós comemos, inclusive, nós aqui, às vezes, acha que está comendo bem, nós comemos a sobra, porra. O principal vai para exportação. Outro dia eu tomei um café, aqui na esquina, aqui tem Calu, aqui, né, Calu, não é isso? Aí os cafés chiques, assim, porra, o gosto é totalmente diferente. Porra, que café que é esse aqui? Entendeu? É porque, desculpa falar, a porra do principal vai para a Europa, porra, não vai para o nosso povo. Entendeu? É uma indignação. E eu acho que a gente tem que se indignar com isso, gente. Nós não podemos aceitar um negócio desse, não. Nós estamos num país que era para ser um paraíso aqui na Terra, ou não era? Entendeu? Que país que tem um litoral e sol o ano inteiro, igual tem o Brasil, não desiste, não. Entendeu? Isso é um paraíso, só tem que estar na mão de meia dúzia. Porque está na mão de meia dúzia. Entendeu? Que domina muito bem a maioria, mas nós temos que criar revolta. E eu acho que uma coisa que Jesus fez muito bem é criar revolta. E, inclusive, que ele nem queria quebrar o pau meio com o Império Romano, mas o que ele dizia acabou juntando, porque amar o próximo. Aí tem que amar, juntar, não pode ser rico. Aí foi juntando, o povo começou, deu pau, né? Mas é isso. Eu acho que ele tem que defender esse amor, resgatar. Esse negócio de ir no meio do povo pobre, que é ele que pode mudar. Qual outro? Quem que pode mudar? Jesus já viu isso lá atrás. Quem vai mudar esse povo aqui? Ou não é? Entendeu? Então, assim, para terminar, é o seguinte, eu acho que essas reflexões a gente precisa fazer. Entendeu? E às vezes posso falar alguma coisa que possa não agradar todo mundo e tal. Mas eu acho que é o caminho. A gente precisa, inclusive, levar esses debates para onde que é o principal, porque tem uma indignação muito grande no meio do povão. Eu falo isso porque é o seguinte, gente, para terminar. Quando a gente junta o povão pobre, que faz uma manifestação, meu irmão, o povo vai revoltado. Quando vai para a rua, esse povão fica puto mesmo, não quer ver polícia, entendeu? Vai pro pau mesmo, porque não tá sendo submetido a uma exploração fodida assim, há muito tempo. Entendeu? Sem voz nenhuma, sem ter condição de agir, entendeu? E lembrar, nós estamos num país que a maioria do nosso povo é negro e negra, entendeu? Cadê esse povo na hora que é das representações dos vereadores, deputados, os que mandam? Qual a cor mesmo dos que mandam no final das contas? Entendeu? De mulher, de grande parte da população mulher, na hora que você vai ver aquele Congresso Nacional, dá ódio daquele troço, entendeu? Então, nós temos um projeto importantíssimo de modificação
E eu acho que a gente tem que dar as mãos, porque a gente está no enfrentamento contra a barbárie. Ou é a barbárie ou é a vida, e nós estamos do lado da vida. E eu acho que a gente pode efetivar, e a vida servir mesmo, esse país todo servir para a vida de milhões, para a maioria, e nós temos que lutar. Eu acho que é para esse caminho, e vai ter enfrentamento, não tenham dúvida. Esses classes dominantes, esse menos de 1% da população não vai aceitar. E vão falar mentira, vão criar um monte de situação para impedir do povo ter direito. Mas nós temos que caminhar, acreditar muito, ter muita fé, disposição, luta, sermos irmãos de verdade, que a gente pode superar essa situação. Então é isso aí. Valeu.